Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de estudo com o Centro Espírita André Luiz, em Rio Verde, Goiás. E convidamos a todos a fazer uma oração com a gente, pedir para que Jesus possa nos abençoar e iluminar o nosso campo íntimo, a nossa mente, que a gente, durante esse momento de estudo, nós possamos compreender e apreender tudo aquilo que é necessário para este momento em nossas vidas. Que nossa compreensão alcance além daquilo que será mencionado, que será falado. E agradecemos, Senhor, uma vez mais, por este momento, por todos aqueles que neste momento conseguem serenar seu corpo, sua alma e levantar o seu pensamento ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade. Fica conosco, nos inspirando e nos mostrando o caminho, Senhor. Gratidão. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a lei do amor. Lei de amor, sob a ótica espírita, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós sabemos que o amor é fundamental para tudo e nós conseguimos estudar isso também dentro da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem explicando para nós que no início o homem ele tem instintos, aí ele vai avançando, vai evoluindo através das vidas, diversas vidas na Terra, por exemplo, e ele passa a ter as sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Olha que interessante. E o Baldi, ele explica para nós o que é amor no livro A Grande Síntese. Amor, impulso fundamental da vida, força de coesão que rege o universo, potência divina de eterna reconstrução. Encontrá-lo-emos sempre indestrutível, em formas infinitas, em todos os níveis do ser. Com este, o ser, o amor subirá, sublimando-se até o paraíso dos santos. Olha que interessante. O amor representa, ele é a força de coesão que rege o universo. Por exemplo, a força de atração que a Terra tem, por exemplo, em relação à Lua. É uma espécie de atração. A Lua não consegue se desprender, pelo que a gente sabe, do planeta Terra, a nossa Lua. E assim todos os outros planetas têm as suas luas. Essa força de atração está no comportamento do animal. Quando a fêmea, por exemplo, está no cio, a gente percebe aquela força de atração. Olha que interessante, mas isso não é amor, Keila, não, é o princípio, é uma das formas. E aí o Baldi diz que é sempre indestrutível e em formas infinitas. Por isso, nós podemos encontrar milhares de formas de força de atração, de coesão, que são princípios do amor. E ainda sobre o amor, o Baldi diz que o amor, que no mundo animal é função prevalentemente orgânica, adquire no homem funções de ordem nervosa e psíquica, complica-se, dilata o seu campo de ação, sutiliza-se e sensibiliza-se, se souber evitar o perigo de uma degradação neurótica para um super amor espiritual. Nós nem sabemos o que vem a ser esse super amor espiritual. Nós estamos evoluindo. Nós ainda entraremos em contato. Pelo menos a maioria de nós não sabe o que seria esse super amor espiritual. Mas podemos ter noção. Quando, por exemplo, um ser dedica toda a sua vida
pelo outro. Como o caso de Jesus, que nós sabemos que como Cristo planetário, ele arquitetou, planejou e está presente na vida do planeta Terra. Olha que interessante. Sobre a gradação do amor, ainda no seio das manifestações da natureza, o Consolador do Chico Xavier, ele explica pra gente que tudo no universo, tudo no cosmos é regido por essa lei, e ele ainda chama de lei única, lei do amor, a lei de amor. E ele esclarece que desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica, sínteses da vida, tem as atrações magnéticas profundas nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química. Nos reinos mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. Nas expressões da vida animal, observamos o amor em todo, em gradações infinitas, da violência à ternura, nas manifestações do irracional. Olha que interessante. E ainda sobre a gradação, ele diz: das expressões de sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre para sublimar das emoções, da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho santificantes, até alcançar o amor divino, atributo dos seres angelicais, que se edificaram para a união com Deus, na execução de seus sagrados desígnios do universo. Olha que interessante. Então, desde as expressões de sexualidade, nós sabemos que há ali uma forma de amor, que vai evoluindo até chegar a esse amor que é atributo dos seres angelicais, de seres como o próprio Jesus, como Maria. Ama desinteressadamente, ama de tal forma que não se importa de gastar tudo de si para o outro, de dedicar de si para o outro. E o Livro dos Espíritos, ele traz também sobre o amor o seguinte: amai-vos uns aos outros, é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é lei de atração, olha a atração aqui de novo. O amor é lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Olha que interessante, né? Novamente fala de coesão e de atração. Então, a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E nós sabemos aí os compostos químicos, né, que organiza todo o nosso globo, por exemplo. Nós sabemos que tem toda uma variação, toda uma métrica diferente para combinar, que são as leis, as combinações. Também parte do amor. A função do amor é criar, conservar, proteger. Bem simples e bem objetivo. A função do amor é criar, conservar e proteger. Nós observamos na natureza, por exemplo, que a maioria dos animais, os mamíferos, por exemplo, eles têm o filhote e durante algum tempo eles cuidam do filhote. E aquilo ali é a manifestação do amor. Pode ser incipiente, porque depois os filhotes crescem e às vezes os pais são bem violentos com os filhotes, mas é a manifestação do amor. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e felicidade durante a vida terrestre. Vocês podem observar que muitas vezes pessoas que não são muito de apresentar, de demonstrar o seu amor aos outros, muda completamente quando tem um bebê em sua casa. Podem observar que, normalmente,
uma criança em casa, principalmente quando ela já vem pequenininha, ela desperta na gente todo um arcabouço de sentimentos positivos que, quando não é o amor, são o caminho para o amor. Então, sim, o objetivo do amor é criar, conservar e proteger. E sim, alguns seres despertam em nós o amor, ainda que nós não tenhamos relação sanguínea com esses seres. Analisem em torno de si, observem o que eu disse. Ainda sobre amor e na sublimação dos sentimentos, já que nós descobrimos que há toda uma evolução para o que a gente chama de amor hoje e que ainda está em evolução em nós. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Por que isso, gente? A fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Enquanto homem, nós estamos aqui no planeta, agora, neste momento, aprendendo a fazer o bem para o próximo e a nós mesmos. E dentro da lei de caridade, nós sabemos que aos poucos, quando a gente vai fazendo o bem, quando a gente dá o que nós temos, no início às vezes é complicado, mas à medida que nós vamos evoluindo enquanto ser espiritual, nessa mesma vida ou em outra vida, chegaremos num ponto de praticar a lei da caridade de tal forma que a gente consegue sim expressar todo um amor naquilo. E isso, à medida que mais pessoas exercerem a bonança, a bondade, a caridade, nós sabemos que a sociedade ela vai ficando cada vez mais rica, porque nós passamos a dar aquilo que nós temos. E a gente tem não só material, a gente tem também muita coisa dentro do coração para dar. Nós ensinamos, nós podemos criar perspectiva de um trabalho naquele que não tem trabalho, nós podemos ajudar o próximo com o exemplo ou às vezes com um empréstimo do ouvido, do ombro amigo, e assim as misérias vão sim se diluindo através do exercício da lei do amor, que a caridade faz parte. As misérias vão diminuindo, não só as misérias de alimento, de uma casa para morar, mas também a violência. A violência, sim, a violência, porque nós podemos, com o exemplo e com o cuidado que nós temos com o próximo, dar aquele amor que a pessoa necessita, ou pelo menos o estímulo que ela tem, que ela precisa para querer mudar. Mudar e não ser violento em casa com os filhos. Ver o exemplo que eu dou e perceber que aqueles que estão perto de mim não sofrem violência e talvez não nessa vida, mas ou não nesse momento, mas aquele ser que presenciou essa bondade, esse comportamento de amor, ele pode copiar para ele em outro momento. O que a gente não pode desistir, o que a gente não pode esperar que aconteça é que tudo seja imediato. Não, nós vamos plantar a sementinha do amor. Plantar a sementinha do amor nas nossas ações, com aqueles que estão em torno de nós e com aqueles que nós encontramos no nosso dia a dia. Porque é esse exemplo de bondade, esse exemplo na caridade, esse exemplo na lei de justiça que modifica o outro e consolida aquilo de bom que nós temos. E quem é que não gostaria de receber isso, né? Nós sabemos que fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem é essencial para uma relação amiga,
para uma relação justa, para uma relação crescer, digamos assim. Ser leal e consultar a consciência. Em cada ato do nosso dia, nós possamos fazer essas 3 coisinhas para iniciar o nosso desenvolvimento no bem e no amor. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, sermos leais em nossas relações e consultar as nossas consciências o tempo todo. Consultar a consciência faz parte do orai e vigiai, faz parte da lei de equilíbrio, da lei de equilíbrio que nos faz crescer também. A lei de amor e caridade complementa a lei de justiça. No Livro dos Espíritos, nós temos o seguinte ensinamento: sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes. Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instruí-vos e moralizai-os. Olha que interessante, às vezes nós percebemos atitudes extremamente ignorantes, nós percebemos que o próximo está com vício, independente do vício, às vezes álcool, cigarro, se nós não temos condição, às vezes, de falar abertamente para essa pessoa, que nós possamos, por outros meios, como o exemplo que nós já falamos, como as dicas, mostrar que existem outras coisas que podem nos dar prazer e nos fazer sentir bem, que não são aqueles itens que nos viciam. Sede dóceis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores, assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Olha que interessante, né? Ser dócil e benevolente para com todos. E aqui não são todos os seres humanos apenas, né? Com os animais, com as plantas, com os rios, com a própria terra que a gente polui e a gente não observa. Então, quando você for jogar um lixo pela janela do carro, lembra disso, né? O que nós consideramos inferior, se é que é inferior a nós, né? O nosso planeta que nós estamos sujando, quando você for descartar o seu lixo, por que não reciclar? Por que não utilizar das diversas formas de reciclagem, em vez de poluirmos a natureza? Então, isso é ser dócil, isso é ser benevolente. Às vezes não é com seres inferiores a nós, mas é ser dócil, é pelo menos tentar ser melhor. E todos nós temos a obrigação de tentarmos ser melhores hoje do que nós fomos ontem. Ainda sobre a lei de evolução do amor e do homem, tudo o que se desmaterializa e espiritualiza é evolução, que vos guia para a superação das formas do amor humano. Estais à porta de novo reino, o amor místico e divino. Olha que interessante, né? O que será esse amor místico e esse amor divino? Nós estamos com a nossa modificação, com o cumprimento das leis divinas, nós estamos evoluindo. E à medida que nós evoluímos, em nós evolui o nosso amor, evolui o amor. E nós conseguiremos no futuro verdadeiramente ter esse amor divino, né? Algo que é superior ao amor de mãe, que a gente costuma dizer que é ou digamos assim, o amor mais evoluído que nós temos entre nós, bem superior e quem sabe mais próximo do amor de Jesus, por exemplo. Então, o amor faz parte de nós, da nossa criação, da nossa evolução, mas não só do ser humano, de tudo que cerca o ser humano, desse orbe, desse planeta,
da galáxia, dos sóis que existem por aí, que nós olhamos todos os dias e podemos ver no céu. Tudo isso tem amor, de uma forma diferente, conforme a evolução de cada ser. Nós aprendemos isso hoje, muito interessante. E para exercitar a lei do amor, nós viemos aqui enquanto encarnados para fazê-lo dentro da nossa família. E à medida que nós crescemos enquanto criança, adolescente, nós vamos perceber que a gente pode expandir esse amor. E aí a gente abre o coração para fora de casa, normalmente, né? Nós abrimos para os amigos, dos amigos para os amores, dos amores para os amigos, e assim nós vamos aprendendo a amar e evoluindo aos pouquinhos na gradação divina. E que nós possamos exercitar cada vez mais esse amor, não somente o amor que faz vibrar o coração, mas essa docilidade, a benevolência que nós aprendemos hoje, essa docilidade com todos os seres, com tudo, com os animais, com o ambiente que nós estamos, com aqueles que nós não conhecemos. Que nós possamos modificar o nosso coração aos pouquinhos e dar um passo de cada vez para que a gente possa, ao final dessa vida aqui, voltar para o plano espiritual muito melhor do que nós viemos, já que é a lei única, digamos assim, nós possamos evoluir um pouquinho mais. Que Jesus acompanhe a cada um e que nós possamos, neste momento, lembrar em nossos corações daquelas pessoas que são importantes para nós e sentir como se nós fôssemos abraçar, nos aproximando e dando um abraço, demonstrando todo o afeto e amor que nós temos. E nesse sentimento, agradeçamos a Deus por mais um dia, pelo sol desse dia, pela lua que está aqui conosco. Gratidão, Senhor, que assim seja. Muito obrigada a todos.